Olá, pessoal! Esse é o Crescendo na Graça e eu sou a Natália Zamboni e eu quero que todos vocês sejam muito bem-vindos a esse programa aqui na Rádio Presbiteriana da Lapa, na Rua Roma, 465. Todas as quintas-feiras, às 2 horas da tarde, estaremos aqui falando sobre diversos assuntos do universo feminino, sobre família, sobre hoje, na verdade, a gente tem um assunto muito interessante. Eu trouxe duas meninas incríveis, a Carol e a Thalita, que escreveram um livro sobre status solteira. Então, esse é um dos assuntos que nós falaremos aqui também, né? Eu ia falar que aqui a gente ia falar sobre a família, sobre casamento e também sobre mulheres solteiras, não é? E como a gente pode glorificar Deus através da nossa vida, através das coisas que nós fazemos e mediante as coisas que o nosso Senhor construiu a gente para ser, né? De forma integral, de forma que nós possamos ser quem nós devemos ser, não é verdade? Então, vamos começar aqui o nosso programa hoje. Eu queria que essas duas lindíssimas meninas se apresentassem. Primeiro a Carol e depois a Thalita. Falando primeiro de que igreja você é, e depois a Thalita de que igreja você é, e depois vocês contam um pouquinho pra gente sobre o livro, o objetivo do livro também. Olá, meu nome é Carol, como a Nath já falou, sou aqui de São Paulo, faço parte da Igreja Presbiteriana da Penha. Congrego lá desde criança, então cresci lá. Muito bem. E você, querida Thalita? Olá, eu sou a Thalita, eu congrego na Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo, e acho que não sei há quanto tempo estou lá, mas faz pouco tempo, e ainda não sou uma membro total efetiva, sou uma membro colaboradora. A gente está no momento de discipulado aí, Deus abençoe, a gente consegue terminar até o final do ano para se tornar membro aqui em 2021. Já é uma membro muito colaboradora, Thalita servindo muito bem, ajudando na transmissão lá da rádio, né, Thalita? Conta pra gente sobre o livro Status Solteira. Esse mesmo o nome do livro, Status Solteira? Isso, esse é o nome do livro. Ótimo, não só o livro, né? O livro também tem aí uma bagagem de coisas interessantes, né? Conteúdo espalhados pelas mídias sociais, né? Já tem bastante conteúdo interessante, bastante gente seguindo também. Conta pra gente o objetivo do livro e o que motivou vocês a escrever esse livro. A Carol ou a Thalita? Eu acho que essa resposta é a Carol. Bom, esse livro nasceu de conversas do cotidiano. Lá na nossa página no Instagram, vocês conseguem acompanhar um pouquinho da história dele. E é bem interessante a gente falar que é um livro, um conteúdo que a gente não encontra muito, porque a gente encontra muito material falando para pessoa solteira, sempre quando você for casar, quando você for encontrar alguém. Esse livro, a proposta dele é te ensinar e te ajudar a lidar com aquilo que Deus te deu hoje. Então, a proposta principal do livro é essa. E apesar de ser voltado para mulheres, há princípios que se aplicam ao homem também que podem ler. Não há problema nenhum. Era justamente a pergunta que eu ia fazer. Se o status solteira era só para solteiras ou para solteiros também. Mas aí a Carol já respondeu essa pergunta. Thalita, você acredita, como que a gente pode identificar os cristãos, bons cristãos para relacionamentos, já que a gente aí, no status solteiras, eu sei que tem aí um dos tópicos do livro, dá para a gente identificar bons pretendentes. Como que a gente identifica isso? Bom, primeiro, meninas, adoraria falar para vocês que tem lá um checklist prontíssimo para você. Meu Deus, é o cara perfeito. E ideal vai se encaixar.
Não tem. Eu sei, é uma pena. Mas na Bíblia tem princípios, né? Tem princípios bíblicos onde você pode se relacionar com você pode, desculpa. Tem princípios bíblicos onde você pode identificar um cristão verdadeiro e, se for da vontade de Deus, né, que você tenha um relacionamento, e aí se relacionar, e um relacionamento com propósito, né, com objetivo, da maneira correta, né, e seguir aos próximos passos. Então, baseado na Bíblia, né, esse pretendente tem que preencher os requisitos da pessoa de Cristo, não é verdade? Exatamente, e nós também, né, isso não nos isenta, né, todos temos que refletir a Cristo, né. Ótimo. Carol, você acredita nos projetos de Deus? Com certeza. Partindo do ponto que ele é bom, tudo que ele faz é bom. E se a gente acredita que algo que ele está fazendo na nossa vida não é bom, é falar que ele está indo contra o seu próprio caráter. Né? E não faz sentido falarmos isso. E quando eu falo de planos, olhando para o livro, olhando para a minha vida, muitas pessoas perguntam, né, Carol, mas por que você está solteira? E a minha resposta, acredito que é a vontade de Deus para mim agora. Mas Carol, você não tem vontade de casar? Tenho. Mas os planos de Deus para mim agora, acredito que sejam esses. Talvez se perguntem como você sabe disso. Quando as pessoas falam de oração, algumas pessoas dizem que parece que Deus não está ouvindo elas. Então eu sempre digo, não ore apenas pelas suas coisas, não ore apenas por aquilo que você quer. Ore por outras pessoas, ore por outros projetos. Então você vai ver Deus respondendo. E você vai ver que se Deus não respondeu uma de suas orações, não quer dizer que ele não esteja te ouvindo. Quer dizer que ele tem outros planos para você. E eu vejo isso na minha vida. Tenho orado por várias áreas, não só da minha vida, mas de outras pessoas, e as coisas têm acontecido. Ou seja, se Deus, por algum motivo que só Ele sabe, não permitiu que eu me casasse ainda, isso faz parte dos planos dele. E eu acredito nisso porque Ele mesmo tem colocado projetos no meu coração, novos planos para que Ele seja glorificado através da minha vida como solteira. E se eu não estivesse solteira, isso não aconteceria. O livro mesmo não teria acontecido. Então, só tenho a agradecer a Deus porque tudo que Ele faz é bom e perfeito. Muito interessante vocês falarem sobre isso, porque a gente vê muitas coisas acontecendo na Igreja Presbiteriana para mulheres, né? Então, a gente tem muitos movimentos, né? A gente tem a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, a gente tem grupos PG de mulheres, a gente tem na nossa igreja mesmo muitos movimentos acontecendo para mulheres, né? E dentro dessas palestras de mulheres, a gente vê sempre palestras voltadas para mulheres, e sempre mulheres sejam auxiliadoras dos seus maridos, auxiliem no lar, cuidem dos filhos. Então, a didática dessas palestras, a didática dessas liturgias para essas mulheres é sempre voltada para mulher casada, para mulher com filhos, é sempre voltada para esse público, né? Então, assim, vocês acham que realmente faltava, né, o material para mulher solteira, faltava um material para os solteiros em geral, dentro da igreja, né? Eu acho que o livro veio muito a calhar, eu acho que estava faltando um pouquinho mesmo de material para esse público, né? Pode falar o que você acha que não se deve falar para uma solteira? Que eu vi isso lá no Instagram de vocês, no estado solteira. O que não se deve falar para uma solteira, Thalita? Então, para mim, pode falar qualquer coisa. Tudo bem, eu não vou me afetar com isso, não fico chateada com isso. Mas
nós conhecemos amigas que elas ficam chateadas com isso, que isso é realmente um ponto que é delicado para elas, não é algo que elas conseguem lidar com brincadeiras e tudo mais. E aí, a nossa sugestão é que para as pessoas que brincam com isso e tudo mais, ver primeiro se a pessoa, né, gosta desse tipo de brincadeira, se isso a afeta de uma forma que realmente ela fica magoada. Não custa nada, né, checar ali, é só um cuidado ali, só um toque, só. De repente é uma coisa que a pessoa não gosta muito de ficar comentando, de repente ela tem alguma mágoa, alguma coisa mal resolvida. Mas se ela gosta de brincar, e também lembrando, não significa que a pessoa brincou ou falou alguma coisa dela mesma que ela gosta de brincar. Às vezes ela tá usando uma autodefraudação, né? Então tem que ter um pouco de cuidado, realmente, ver se esse assunto afeta a pessoa ou não, e aí sim, ver se depende da brincadeira, não vai expor também o amigo, né, de qualquer maneira, na frente de todo mundo. Tem que ter um cuidado, né? É o outro ser humano, você foi chamado para amar uns aos outros, né? Então, ter cuidado com o outro é importante também. Até para saber se cada um tem o seu tempo, né? E o Senhor, como a própria Carol disse, o Senhor tem projetos para cada um. De repente, o projeto para uma pessoa é que ela sirva o Senhor, como o apóstolo Paulo serviu o Senhor a vida inteira sendo solteiro, né? E, inclusive, deu a dica, né? Falou, olha, permaneça, se você puder, né? Sim, sozinho. Melhor, né? Antes só do que mal acompanhado, né? Mas se você, de repente, encontrar a pessoa que vai te ajudar e seguir com você aí bem, vai seguir o caminho, né? Vai te dar a mão e vai seguir esse caminho trilhando juntos, né? Vai ser ótimo. Não esquecendo de avaliar os princípios bíblicos, hein? Meninas e meninos também. É até uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, né? A gente teve um bate-papo antes, e eu acho que falta um pouco da gente incentivar as solteiras a identificar como ser uma esposa antes de casar, né? E ensinar os maridos como ser um bom marido antes de casar, né? Eu acho que falta um pouco desse tipo de material nas igrejas, né? A gente explicar para os jovens, né? Como ser um bom marido, como ser uma boa esposa antes do casamento, identificar isso antes, né? Treinar, na verdade, os nossos jovens, né? Como conversar, né? Como um namoro, na verdade, deveria ser assim, né? Você conversar com a pessoa, você entender, você fazer os devocionais, né? Você saber que não é fácil, saber que o casamento eu acho que todos os aspectos da nossa vida, a gente estava conversando sobre isso, né? Todos os aspectos da nossa vida são exemplos de como Deus trata com a sua igreja, né? A esposa com o marido de Cristo com a sua igreja, né? O pai com filha de Deus com seus filhos. Então, assim, são exemplos de como Deus trata com seus filhos, né? Então, assim, a gente ter esse exemplo na igreja, né? Eu acho isso importante. Eu tenho mais uma pergunta para vocês, queridas. Estava lá no Instagram de vocês, eu dei uma stalkeada lá para a gente poder montar essas perguntas. Então vamos lá. É preciso ser casado e ter filhos para glorificar a Deus? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Quem vai responder essa pergunta para mim? Não me lembro direito, mas. É preciso ser casada? Te cortei, perdão. Não, você não precisa se casar para glorificar a Deus. Você pode glorificar a Deus exatamente com o que Ele te deu hoje, com o seu status, e é importante que você viva para Ele, que o seu coração esteja totalmente nele. Não é um casamento que te faz mais apta para glorificar a Deus. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus, e você está aqui para refletir o caráter dele em qualquer momento da sua vida. Se a gente limitar falando que somente pessoas casadas ou somente pessoas com filhos glorificam a Deus, é a gente impor uma regra que não foi falada. Não é isso que a Bíblia fala. Nós fomos chamados para refletir o caráter de Cristo. E isso vai além do nosso status, isso vai além da nossa idade, isso vai além de termos filhos ou não. É muito importante a gente lembrar, porque muitas vezes chegamos numa idade e parece que a sociedade fala que nós estamos incompletos, porque
não temos marido, ou então o reloginho está passando, seu corpo precisa ter filho porque está passando a hora. Mas a gente tem que lembrar que tudo que Deus faz é bom, e seus planos são perfeitos. E se a gente fala que você precisa de algo para glorificar a Deus, para agradar a Ele, é algo por obras, né? Deus não vai te chamar mais ou menos se você for casada ou não. É tudo pela graça e pelo amor dele para conosco. É bem importante a gente falar isso. E não ache que você está nesse status à toa. Deus tem planos para você. Busque, ore para que você reflita ele hoje exatamente com o que você tem. E aí, eu já ia engatar mais uma pergunta para você. Esse casamento é uma promessa, né? Parece que você já respondeu as duas perguntas numa só, né, Carol? Mas parece que o Senhor prometeu muitas coisas, né? Menos casamento, né? E aí a gente tinha conversado um pouquinho antes que a gente espera um noivo, né? Mas esse noivo é um noivo perfeito, não é? E todos nós Exatamente. esperamos, né? Até os casados esperam esse noivo, não é verdade? O nosso desejo tem que ser, o nosso desejo maior tem que ser a espera de Cristo, né? Não espera de um marido terreno aqui, um namorado, enfim, um filho, o que quer que seja. Isso não pode tomar o lugar, né, de Cristo, né? E eu gosto também de falar que nós precisamos aprender a esperar nas promessas certas. E casar não foi uma delas. E a gente tem que se apegar àquilo que Deus revelou em sua palavra. Ele disse que nunca deixaria a gente, nunca abandonaria. Ele disse que a obra que ele começou em nós, ele vai terminar. E a gente precisa se apegar a isso, sabendo que ele sabe o que faz. E ele cumpre essa palavra. Então, muitas vezes a solteirice, ela vem aí muito acompanhada com a solidão. Né? Nossa, eu vou morrer sozinha. Né? E quando eu for velho, quem vai cuidar de mim? Deus. Ele te criou, viu você lá no seu embrião. E quando você envelhecer, não vai ser diferente. E a gente precisa descansar de que ele está cuidando de nós em todos os momentos. E buscar a palavra de Deus é a chave para uma vida de contentamento e satisfeita em Cristo. Porque você vai conhecer seu Pai. Quando você sabe que seu Pai é bom, você não precisa ter medo dos planos dele. Quando você sabe que ele é fiel, você pode ter certeza que ele vai cumprir a palavra dele. E a principal delas, dentre muitas, é que ele vem. Eu gosto de falar, até falo no livro, para as românticas de plantão, a Bíblia fala que ele vem em cavalo branco. E não é o príncipe que vem, é o próprio rei que vem para nos buscar. Que essa seja a nossa esperança e maior espera. Muito bom. E Thalita, muito importante sobre isso também, as más experiências definem as próximas escolhas? Se tiver a oportunidade de seguir em frente com uma outra pessoa ou sozinha, que seja, mas a má experiência não pode definir seus próximos passos, né? De repente tem que... a má experiência foi a partir do quê? Foi uma má escolha que eu fiz? Eu acabei me relacionando com alguém que eu não avaliei nenhum princípio bíblico, fui porque eu achava que escolhia melhor que Deus, onde errei ali, e tentar aprender com esse erro, e se arrepender disso, e seguir em frente de forma que, se for sozinha, que seja, que bom, e se não for, que seja crescendo, que você não traga as feridas e o passado para esse relacionamento atual, né, que você trate, deixe isso lá, seja tratado, que você melhore, né, cresça como pessoa, para você também ter um bom relacionamento com essa atual pessoa, né, é importante também. Eu costumo dizer que a gente passa por algumas experiências para que as nossas feridas curem outras pessoas, né, e eu tenho certeza que por conta de experiências ruins que vocês tiveram, ajudaram que ambas pudessem construir esse livro incrível que vocês já construíram, já tem um manuscrito aí, já tem até um Instagram muito bacana, que é esse @statussolteira, @_statussolteira, é isso? E muitas pessoas, na verdade, eu tenho alguns amigos e algumas irmãs da igreja que estão, né, no status solteira,
e que compartilharam algumas experiências deles, falando que fazem parte de grupos de solteiros já há alguns anos, e que já estão já numa idade, já não estão mais nos 30 anos, né, já passaram dos 30, né, e que, assim, estão procurando o amor ainda, e que, assim, precisavam desse tipo de literatura, e que reclamam, às vezes, que falta um pouco de material voltado para elas, né, que falta material voltado para eles, falta material voltado para os viúvos, falta material voltado para as pessoas que estão sozinhas, né, e o que a Carol disse é verdade, né, você é um ser humano que o Senhor projetou para ele amar, né, ele criou você e ele te ama. Então, assim, encontrar o seu lugar no mundo, encontrar o lugar que você possa servir para a glória de Deus. A Thalita mesmo aí servindo o Senhor, né, lá na igreja, ajudando na transmissão. A Thalita tem uma profissão, né, a gente até ia falar sobre a profissão de vocês, né, vocês iam falar sobre a profissão, sobre o serviço, o trabalho. Qual das duas ia falar sobre isso? Esqueci totalmente agora. Qual das duas? É a Carol ou a Thalita? Não me lembro dessa parte, mas pode falar, Carol. Acho que é a Carol. Eu vou falar. Vamos lá. É sempre bom a gente lembrar que o casamento traz vantagens muito boas, mas a solteirice também. E a gente tem que aprender a tirar o melhor de cada fase. As duas fases têm as suas dificuldades e seus desafios. E eu quero trazer um pouquinho de como você pode servir a Deus com a sua solteirice, né? Você tem mais tempo disponível, então você pode investir, às vezes, muito mais na sua carreira, porque você não vai ter uma família para dar atenção, como mãe, como esposa. Você também pode discipular outras mulheres. Não que mulheres casadas não possam, podem, também devem, mas você tem mais tempo disponível, você pode alcançar mais mulheres. O mundo carece de pessoas que queiram refletir a Cristo em todos os momentos. Nós precisamos pregar a palavra, e você tem tempo disponível, estude mais a palavra. Visite pessoas, dedique seu tempo a cuidar das pessoas, a pessoas viúvas, a órfãos. Você pode servir a Deus com aquilo que Ele te deu, que é o seu tempo. Eu gosto de falar até dos recursos financeiros, que a solteirice nos dá maior liberdade em alguns aspectos sobre como nós usamos o nosso dinheiro. Use esse dinheiro para abençoar essas pessoas. Muitas vezes, algumas pessoas vão estar passando dificuldades. Se Deus te deu a mais do que pão diário, foi para que você pudesse abençoar. E isso não só em relação a dinheiro, em relação ao seu tempo. Não invista apenas em redes sociais, séries. Preocupe-se em servir, refletir a Cristo naquilo que você faz e vive agora. Então, servir ao outro, seja com meios materiais ou meios pessoais mesmo, de atenção, conversa, são todos válidos quando a nossa preocupação é amar ao outro como Deus nos amou. E isso é possível em qualquer momento. Então, use o melhor dessa fase para servir a Deus, para que Cristo seja visto na sua vida e Ele seja glorificado, que é o objetivo final aqui. Eu queria complementar também que essa parte do trabalho não significa que você não tem um trabalho social, que você não está trabalhando para Deus. A partir do momento que você serve a sociedade, você está trabalhando para Deus. A partir do momento que você simplesmente parou ali na faixa de pedestres para uma pessoa passar, você está servindo a sociedade, está servindo a Deus. Então, não se sinta, ou simplesmente porque você esquentou a madeira do seu filho, você que é mãe, ou você levou o lixo para fora, você que é o marido, ou você que é viúvo e simplesmente, sei lá, doou alguma coisa para alguém, ou atendeu o telefone de uma forma educada, você está servindo a Cristo dessa maneira também. E a gente costuma falar que servir o Senhor em qualquer esfera da sociedade é servir o Senhor, né? Jogando o lixo da forma certa, separar o reciclado do orgânico, né? O Senhor está te vendo, né? Em qualquer lugar, e sendo solteiro, sendo casado, sendo viúvo, né? O Senhor está te vendo, né? E nós não somos
passíveis de erro, nós não somos santos, a gente necessita de um Salvador, né? Eu costumo às vezes também falar que a nossa diferença daquelas pessoas que estão do lado de fora da igreja é que nós sabemos. A nossa diferença é que a gente sabe que depende de um Salvador, né? Então, ter pessoas que compreendem isso, ter pessoas como vocês, que desenvolvem um livro incrível, falando para solteiros dentro da igreja, é importante, porque esses solteiros dentro da igreja, que não tem material específico para eles, vão buscar do lado de fora, né? Vão buscar em séries, vão buscar em livros, vão as solteiras de plantão, vão assistir os livros com a jornada lá do herói. Ai, meu Deus, no final ela vai ver o príncipe encantado, como eu queria um príncipe encantado. E aí começa a fantasiar coisas que, infelizmente, não são verdade, né? Que, infelizmente, elas começam a esperar o príncipe que não é o Cristo, né? Começam a esperar o príncipe que não vai vir no cavalo branco, que não é o rei, que é o que a Carol disse. E aí esquecem de ter o contentamento, né? E não só os solteiros, né? Mas até os casados, as pessoas começam a criar ídolos no coração, né? Em diversos aspectos. Né? Então, queria que, antes de tudo, vocês falassem um pouco dos objetivos do livro principais, além de só para solteiros, se vocês puderem dar explanar um pouco dos tópicos que tem no livro. Uhum. Bom, o livro, nossa ideia é que alcance, no começo, a ideia até do livro era formei e não casei agora, mas aí com a gente conversando, a gente falou, não, Carol, se a gente colocar isso, a gente não vai mostrar, olha, isso aqui qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer situação econômica, se tem filho, se não tem, se está casado, se não está, qualquer um pode ler. Ele é, sim, pensado mais em mulheres, mas ele tem princípios, aplicações bíblicas que homens, meu Deus, dá para aplicar para seres humanos, entendeu? Então não tem essa desculpa. E o objetivo é simplesmente auxiliar as mulheres mesmo, as mulheres, homens, nesse aspecto de estar solteiro, de aproveitar melhor esse tempo de solitude com Deus. Eu costumo dizer que você não está solitário, você está em tempo de solitude com Deus. Aproveite, saiba aproveitar esse momento. E às vezes Cristo está deixando, quer esse momento de solitude com você, justamente para te mostrar, olha aqui o seu coração, vamos dar uma olhada nisso, confrontar seus pecados. E aí, não guarde seus pecados, tá? Não acumule, não dá riqueza, tá bom, gente? E aí o objetivo é esse. E aí, outra coisa também, no ano passado, quando nasceu a ideia de transmitir essa informação, né, eu falei assim, Carol, existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta precisa ser dita. Como assim as pessoas não costumam falar sobre isso, ou não costumam se preparar para estar solteira? Você também se prepara para ficar solteira. Por exemplo, você pode, sim, se preparar para estar casada, mas o que custa você se preparar para servir a sociedade? O que custa você se preparar para servir ao outro, o seu vizinho, ou um colega novo que chegou no trabalho, uma pessoa nova ou um projeto social que você está fazendo, ou um projeto que não é social que você está fazendo também, enfim. Sandro, se você abre essa câmera aqui, eu fico nervosa. É porque você é bonita, Thalita. Continua falando. Faça essa parte. Desculpa. Vou voltar. Ou um projeto que não é social também, enfim, não tem não há uma regra, né? Você só vai servir a Deus se for um projeto social. Não, sirva a Deus da melhor forma possível, que é para Ele que você está trabalhando, não é para o seu chefe lá que você está bravo. Ai, meu Deus, não aguento mais meu chefe. Você não trabalha para ele, você trabalha para Cristo, entendeu? Esse é o seu chefe. Então, sempre que fizer alguma coisa, lembrar que é para Cristo. E essa parte também de criar expectativas do mundo que a gente é exposto, eu, Carol, você, Natália, todos nós somos expostos a realidades e verdades que não são as absolutas, a que temos que seguir, ao exemplo que temos que nos espelhar, que é Cristo, que essa é a verdade absoluta. E aí, então... É um mundo caído, né, Thalita? É um mundo que vem com meias verdades, mas meias verdades que a gente que conhece a palavra de Deus
cai meio torto, né, pra gente. Ai, Você veio meio torto. Então, acho que o objetivo do livro é meio que colocar essas verdades de forma concreta, né? Aliás, essa verdade de forma concreta, né? O objetivo. Inclusive, a primeira enganação da serpente não foi falar um contrário do que Cristo disse, não, ela deu uma maquiada ali, deu uma leve enganadinha, e, entendeu? Então temos que ter todo esse cuidado. Eu vou falar um pouco também da parte de uns tópicos, dos tópicos que a gente aborda no nosso livro. A gente fala sobre a criação da mulher, o conhecimento de Deus. A parte do conhecimento de Deus é bem legal, porque nós entendemos que quando você conhece a Deus, conhece a Cristo, o seu relacionamento com tudo muda, né? Quando você vê, Deus é muito rígido, Deus é inalcançável, isso vai fazer diferença aqui. Quando você vê que ele é um Deus também de amor, um Deus de justiça, um Deus misericordioso, um Deus que te ama incondicionalmente com os defeitos que você tem, mandou o filho dele para morrer aqui na cruz, você fala, meu Deus do céu, não sou digna. Um Deus presente, né? Um Deus real. Real, exatamente. Não se esqueçam, gente. Não é porque você não está vendo uma pessoa de carne e osso aqui, porque ele não é real, ele é real. É espírito, né? Então, voltando aqui aos tópicos, é que eu queria muito falar dessa parte que eu acho sensacional. E aí a gente fala também sobre a solidão, emoções e sentimentos, né? Que TPM não é motivo para você sair matando todo mundo, tá, meninas? Não é porque tá de TPM que vai usar isso como uma desculpa para tratar as pessoas mal. Não pode, tá? Feio. E deixa eu ver, idolatria, né? Qual é o ídolo do seu coração? Guardar o coração, o que é o coração? Aqui no livro, vem ver mais o que é o coração, hein? Aqui a gente descreve tudo. Muito legal o jeito que você tá. Vem ver mais. Vem ver. O que será guardar o coração? Você sabe o que é guardar o coração? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham que é guardar o coração, tá? E beleza, a gente também fala sobre beleza, desejos, tá? Lembrando, crente também tem desejo, minha gente, tá? Não estamos imunes, não. Afinal, foi o próprio Cristo que colocou ele em nós. Exatamente. Romances, vamos ver, o que será que a gente fala? Será que a gente é a favor, é contra? Não sei, vamos descobrir. Conquistas de títulos, bens materiais, diplomas, sobre os homens, será que a gente fala bem ou mal dos homens? Não sei, hein? Será? Um homem verdadeiro. E a gente fala também uma conclusão, que como é ser solteira e feliz, né? E se contentar com o que Cristo tem te dado hoje, e tentar aproveitar isso da melhor maneira possível. E não deixe que o orgulho ou algum pecado que você esteja cultivando não faça com que você aproveite esse amor que ele está te dando agora, sabe? Nesse momento, eu sei que nós não temos a totalidade da presença de Cristo, mas a gente buscando ele, a gente tem um pouco de Cristo. E é claro, né? Nosso objetivo é sempre a volta de Cristo, que aí a gente vai ter a total. Eu vou poder tirar a dúvida, Senhor, como é que o Senhor me ama tanto, hein? Aí sim, por enquanto ele fala, vai trabalhar, na eternidade eu tiro todas as suas dúvidas, porque te amei, enfim. E era isso, gente. Carol, e onde que a gente encontra vocês nas mídias sociais? Conta pra gente. Vocês podem encontrar a gente pelo Instagram, como a Nath já falou. A gente pode depois deixar lá, acho que na descrição, para quem quiser procurar a gente, mas é o famoso underline status solteira. Em breve nós teremos um site onde vocês vão encontrar algumas informações sobre nós e também o livro para vocês estarem adquirindo. Se Deus assim permitir, até o final do ano estaremos com ele em mãos. É a nossa expectativa, estamos orando para isso. E eu só agradecendo a Deus também pela oportunidade de ter escrito esse livro, que foi um aprendizado muito grande para mim e para a Thalita também. Antes de abençoar outros, nos abençoou. Quando a gente foi falar dos temas, a gente foi estudar,
alguns temas nós fomos confrontadas enquanto a gente escrevia, então foi muito bom e gratificante aí. E eu gosto de falar também que esse livro não é um incentivo à solteirice. Nós não somos contra o casamento. É apenas um livro que vai te ajudar a lidar com ela, respondendo de forma bíblica assuntos que a gente lidar no dia a dia. O feedback que vocês tiveram nas mídias sociais, dos amigos de vocês que receberam o manuscrito, que tiveram um pouquinho do livro, que viram parte do livro, que eles mandaram de feedback do livro para vocês? Vou começar aqui. Foi muito legal, porque vários marcaram, mas um especial foi justamente o que a gente falou aqui. Tava sentindo falta mesmo de um material assim, porque é muito comum a gente ver mulheres casadas falando para solteiras, mas é diferente. Ela fala, mas o dela tá em casa. Agora, falando de solteira para solteira, é uma empatia maior. Eu conheço a sua dor, eu sei o que você está passando. Então, esse feedback foi bem interessante. Um outro feedback também é que as promessas de Deus, a diferença que conhecer as promessas de Deus faz na vida. O feedback foi justamente sobre isso. A pessoa falou que a parte que ela mais gostou foi saber e conhecer sobre as verdadeiras promessas de Deus. E é muito gratificante saber que nós estamos voltando os olhos das pessoas para a palavra de Deus, que isso é o mais importante, né? E também de até um homem que falou que foi muito abençoado e também disse que o fato de esse livro ser voltado mais para mulheres ensina muito sobre o que passa na cabeça de uma mulher cristã. Então, se você tem curiosidade para saber o que passa na cabeça de uma mulher cristã solteira, você precisa ler esse livro. Leia o livro, então, para homens solteiros que querem encontrar uma boa mulher cristã, você já tem aí um bom livro para adquirir. Então, quando esse livro for lançado, de fato, essas duas lindas estarão de volta aqui neste programa ou em outros programas desta rádio, né, nessa faixa ou em outra faixa, aqui na Rádio Pelapa. Com certeza estão sendo convocadas, nem convidadas. Ok, gente? Eu agradeço muito a presença de vocês nesse programa, agradeço muito a paciência de vocês, esperando aqui essa parte técnica toda ser resolvida. Muito obrigada. Mais uma vez eu ressalto a importância desse assunto e agradeço a Deus e louvo a Deus pela inteligência e capacidade que Ele deu para vocês duas de colocarem tudo isso dentro de um manuscrito e dentro de um livro que vai ser publicado em breve. E ressalto para todos que estão vendo e ouvindo, não só agora, mas posteriormente, esse programa, para que adquirem esse livro, entrem aí no Instagram, no @_statussolteira, e vejam aí as postagens das meninas. O site vai ser como? www. Statussolteira.com. Statussolteira.com. Domínio já está reservado. Beleza. Está em construção ainda, mas em breve vai ter, né? Bastante material lá. E essas lindas aí estão colocando muito conteúdo bacana lá. E outra coisa interessante, né? Não só conteúdo legal, elas estão colocando coisas reformadas. Presbiterianas. Ensino reformado, ensino cristão, ensino de ponta. Muito bom. Então, gente, essas queridíssimas, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada, que todos vocês que acompanham o nosso programa possam ter em breve esse livro Status Solteiras nas mãos, que é um livro muito relevante para os nossos dias de hoje. E agora eu queria pedir para que vocês se despedissem. Primeiro a Thalita e logo em seguida a Carol. Eu queria agradecer pela oportunidade, Nath, de participar do seu programa, do primeiro, que chave, né? Que
Que honra, muito obrigada. Que Deus abençoe seu projeto. Você sabe que eu sou muito fã dessa ideia, né? Eu gosto muito do que você quer desenvolver aqui. Eu acho que nossa linha de pensamento combina muito com isso. E conte comigo para o que precisar. E agradeço também pela oportunidade de falar sobre o nosso projeto do Estado Solteira. A gente acredita que temos muito mais a agregar, além de um livro. A gente está levando realmente coisas que a gente aprendeu mesmo como ser cristã mesmo. E era isso. Obrigada, viu, pessoal, por quem ficou com a gente até agora. Obrigada. E se você escrever seu comentário aqui embaixo, depois a gente vai ler, hein? Obrigada. Vamos responder também. Isso aí. Obrigada, Nath, pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Que honra participar do primeiro. Que Deus possa te usar muito e que a palavra seja pregada, que esse canal seja um instrumento para levar a verdade às pessoas. Obrigado a todos aqueles que ouviram. Esperamos de coração que vocês tenham sido abençoados. Continue aqui no programa da Nath. Se esse foi bom, outros serão melhores ainda. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Gente, que bom, que bom. Olha, espero que esse programa, que é um piloto aí, o primeiro, 001, tenha sido bom para vocês, que o Status Solteira seja uma bênção aí para vocês. Entrem no Instagram delas, @_Status Solteira, um assunto super relevante, que a partir de agora a gente possa realmente fazer conteúdos mais voltados para esse público que lotam as nossas igrejas. Obrigada por nos acompanharem até agora. Eu agradeço a todos vocês. Nos visitem aqui na Rua Roma, 465, na Igreja Presbiteriana da Lapa. Os cultos são aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. Todos os domingos. Nós temos escola bíblica dominical também, após os cultos da manhã. Você vai ter ensino reformado de qualidade. Se você não está em São Paulo, visite uma igreja que tem ensino de verdade, que tem um ensino que fale das escrituras. Leve a sua família, leve os seus filhos, leve o seu marido, leve a sua mãe, seu pai. Não deixe de congregar, não deixe de conhecer a palavra de Deus, não deixe de conhecer o Senhor Jesus. É Ele que nós esperamos, como a Carol disse, um dia Ele virá e num cavalo branco virá e nos buscará. Esse é o Senhor que nós esperamos. Eu sou a Natália Zamboni, esse é o Crescendo em Graça. No próximo programa eu volto com mais um assunto que eu estou aprendendo Crescendo em Graça. Espero que você aprenda juntamente comigo. Até o próximo programa. Deus abençoe. Um beijo.